Olá, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado recebeu na tarde desta quarta-feira o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Senadores da base governista participaram da reunião. Nelson Barbosa veio apresentar ao presidente Renan Calheiros sugestões ao projeto de lei da responsabilidade das empresas estatais. A matéria está na pauta do plenário do Senado. Segundo o ministro, o Poder Executivo vinha trabalhando em uma proposta similar. Padronizar a governança e as regras de compra de todas as estatais. Então, eu vim apresentar sugestões do governo nesse ponto da Agenda Brasil e também discutir como está andando todas as outras iniciativas do governo. Barbosa foi questionado pela imprensa a respeito da necessidade do aumento de impostos no Brasil para o ajuste das contas do governo. O reequilíbrio fiscal envolve várias iniciativas. Envolve o realinhamento de preços, como já foi feito desde o início do ano, envolve também esse realinhamento de taxa de câmbio, isso acontece em todas as economias do mundo. Ele envolve uma adaptação, uma redução de subsídios, já foi feita a redução de vários subsídios financeiros, envolve um aumento de receitas, foi feita uma revisão de várias desonerações nesse ano e outras medidas podem ser tomadas se forem necessárias. Na manhã desta quarta-feira, Renan Calheiros afirmou que para o PMDB, o governo federal precisa cortar despesas e dar eficiência ao gasto público. O partido entende que o dever de casa que deve ser feito é cortar despesa, extinguir ministérios, cortar cargos em comissão e só depois pensar em ampliar o espaço fiscal. Ao final do encontro com o ministro do Planejamento, o líder do governo no Senado disse que alguns programas federais podem ser reduzidos ou paralisados até que as contas do país se reequilibrem. O governo tem que estabelecer alguma coisa para acrescentar receita, que pode ser eventualmente uma contribuição, que pode ser eventualmente algum ajuste em alíquotas de impostos já existentes, mas com caráter transitório. Ou seja, simplesmente para que depois essas mudanças estruturais elas comecem a funcionar e aí estabilizem o orçamento. Nós estamos discutindo com alguns segmentos para avaliar se a gente não pode eventualmente tributar alguns segmentos, né, sem efetivamente transferir isso para a sociedade como um todo. Depois de ouvir trabalhadores, aposentados e especialistas, a comissão mista que analisa a medida provisória 676 debateu a proposta com o ministro da Previdência, Carlos Gabas. Qual a melhor maneira de calcular a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros? O debate não é de hoje. Foram inúmeras as discussões de qual alternativa que deveria substituir essa não exigência de idade mínima. A regra em vigor também vem de longe. Desde 1999, o fator previdenciário permite ao brasileiro parar de trabalhar mais cedo, mas com um benefício menor. Já a medida provisória em debate traz uma alternativa: optar pela fórmula 85-95, ou seja, é possível receber 100% do benefício quando a soma da idade e do tempo de contribuição for 85 no caso das mulheres e 95 no caso dos homens. A partir de 2017, há uma progressão no cálculo, atrasando um pouco mais o acesso ao benefício integral. Isso porque a nova fórmula leva em conta a expectativa de vida da população brasileira. No Brasil, as aposentadorias por tempo de contribuição têm uma idade média de 54 anos. E é exatamente este o ponto que nós precisamos debater. Nós temos gente se aposentando e tendo muito mais tempo de usufruindo da aposentadoria do que tempo de contribuição. O deputado Celso Pancera defendeu que a progressividade estabelecida pela MP vá até 2026 e não 2022, como previsto originalmente. Essa escadinha mais generosa, um pouquinho mais lenta, ela não atinge de imediato a Previdência e dá um tempo, uma janela temporal para que nós possamos fazer um debate mais estratégico da Previdência. Já o deputado Assis do Couto pediu a adoção de uma regra diferenciada para os trabalhadores rurais. Temos na agricultura aqueles que produzem e contribuem com a Previdência muito mais do que recebem. Mas eu puxo essa comparação aqui no debate porque nós poderíamos pensar numa Previdência semelhante ao trabalhador rural, muito mais baseado na idade para aposentadoria do que
no tempo de contribuição. O relator da matéria espera apresentar o parecer final já na próxima semana, após analisar as 184 emendas propostas. A princípio, considero que a MP em si já foi um avanço em relação, digamos assim, ao cenário anterior à aprovação da emenda no plenário. Nesse ambiente de apreciação do veto, nos permita, digamos, garantir direitos e um cenário de, eventualmente, ampliação de direitos. É a proposta possível que faz com que a Previdência Social acolha a sugestão, a proposta votada na Câmara e no Senado, portanto aprovada no Congresso Nacional, que é a regra 85/95 pontos, mas confere a ela um caráter de sustentabilidade ao colocar para frente a progressividade. Uma iniciativa pretende acelerar o cumprimento da justiça e combater a sensação de impunidade. O projeto de lei 402, de autoria do senador Roberto Requião e relatado pelo senador Ricardo Ferraço, muda o Código de Processo Penal. Condenados em segunda instância por crimes hediondos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro poderão ter que aguardar na prisão os recursos aos tribunais superiores. Para instruir o projeto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ouviu juristas, magistrados, advogados e especialistas em direito penal. Mas as atenções se concentraram no juiz Sérgio Moro, que defendeu a proposta. Nossa proposta retorna à proposição de que, após um julgamento de apelação por um tribunal de segundo grau, em que haja uma condenação criminal por esse colegiado, possa o tribunal, como regra, impor a prisão para crimes graves. E aí nós colocamos crimes hediondos, nós colocamos crimes de lavagem de dinheiro, nós colocamos crimes contra a administração pública e colocamos também os crimes aqui da lei contra o crime organizado, que foi recentemente aprovada. Então, o tribunal pode, após um acórdão condenatório, impor a prisão, mas também prevemos no projeto que o Tribunal Superior, se for interposto um recurso, e esse recurso se mostrar plausível, o Tribunal Superior, o STJ, o STF, possa conceder uma liminar para suspender a execução daquele julgado. Quem se manifestou contra a iniciativa argumentou que ela fere o princípio da presunção da inocência. Não há, eu quero crer, malabarismo hermenêutico que se possa fazer para não dizer que este projeto significa, sim, uma restrição séria e grave ao princípio do estado de inocência, tal como ele está construído na nossa Constituição. Não é? Nós estamos invertendo a lógica. E aí, me perdoem, mas não há outra maneira de dizer, senão dizer que é a incorporação de uma mentalidade autoritária. Antes e depois da audiência, o juiz Moro avisou que não falaria sobre a Operação Lava Jato. Mas o assunto surgiu numa provocação de um convidado. Surge num contexto muito bem definido, num contexto em que há um sucesso midiático popular de uma grande operação de combate à corrupção conduzida pelo professor Sérgio Moro, chamada Operação Lava Jato. Deixar bem claro que esse projeto não trata de acelerar o procedimento rumo a uma resposta definitiva a um fato etiquetado de criminoso. Na realidade, esse projeto aumenta as hipóteses de encarceramento enquanto o processo continua. Achei muito inoportuna a sua tentativa de enquadramento da iniciativa do Senado e da minha própria como um projeto autoritário. Eu tenho uma preocupação muito grande com a operação que o juiz Moro avança, porque eu acho que ele tem procedido corretamente, mas acho que os reflexos na magistratura podem não ser tão corretos assim. Eu fico imaginando o que pode acontecer com o juiz singular, com o promotor, mas nós estamos cuidando das duas vertentes. Evidentemente que nós estamos aqui de uma iniciativa polêmica, de uma iniciativa complexa. Por isso estamos aqui com visões diferentes, democráticas e republicanas, quero crer, mas eu sinceramente não vejo nessa conjuntura que estamos enfrentando no Brasil, em que nós estamos assistindo as nossas instituições funcionarem com qualquer comparação com qualquer época da história da civilização humana,
muito menos as comparadas às épocas fascistas e nazistas. Eu refuto por completo essa afirmação por não encontrar eco na realidade democrática e republicana que nós estamos assistindo em nosso país. O plenário aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que amplia o rol dos direitos sociais, aqueles considerados fundamentais para todos os brasileiros. Está na Constituição. Os brasileiros têm direito a uma série de benefícios sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança. O Congresso aprovou mais um para a lista: o direito ao transporte. Vai fazer com que as concessionárias de serviço público e as prefeituras desse país tenham um olhar mais atento a essa necessidade vital para quem mora, principalmente nas periferias das grandes cidades e que sobrevive com salários, com baixos salários. É uma proposta que trabalha apenas um conceito, mas um conceito que é muito importante, senhor presidente, porque às vezes a gente fala em evasão escolar, em qualidade da educação e pensa só na escola diretamente, não pensa como muitas vezes as crianças se deslocam das suas casas para a escola. Então o transporte coletivo hoje, ele passa a adquirir um papel na vida das pessoas fundamental. Que o transporte não pode ser prerrogativas de empresas de ônibus que faturam e lucram milhões, bilhões, muitas vezes às custas dos sacrifícios dos usuários. Transformando e trazendo o transporte como direito social, nós passamos a reconhecer que o transporte e o cidadão e o usuário do transporte tem que ser tratado com dignidade. A emenda será promulgada em sessão solene, marcada para 15 de setembro. No mesmo dia, o Congresso promulga a PEC da irrigação. O texto prorroga por 15 anos o prazo para que a União dê prioridade a projetos nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. O plenário também aprovou a indicação do diplomata Breno Dias da Costa para o cargo de embaixador do Brasil em Honduras. A Comissão de Educação debateu nesta quarta-feira o acesso de jovens à internet no campo e nas cidades do interior do país. Representantes dos Ministérios das Comunicações, Educação e Ciência e Tecnologia apresentaram as metas do governo para o setor e o que vem sendo feito para cumpri-las. Entre as dificuldades citadas está a falta de luz elétrica e laboratórios de informática nas escolas de áreas rurais e ainda o custo elevado do serviço de banda larga para o usuário. O debate contou ainda com representantes da Anatel e das empresas de telefonia. A importância da conexão por banda larga no interior foi consenso entre os participantes. Eu andei no sul do Piauí esses dias, justamente aquela região chamada, que agora vai ser tem um investimento chamado Matopiba, e eu pensava que a demanda ia ser água, a primeira demanda da população com quem eu conversei, a demanda foi internet. O atendimento aos jovens foi considerado imprescindível. Para ter acesso à educação superior pública no Brasil, é preciso uma conexão de qualidade com a internet. O estudante que se inscreve no SISU e no ProUni, e agora também no FIES, por que eu digo agora também no FIES? Porque no novo FIES agora nós passamos a ter um período de adesão das instituições e um período de seleção dos alunos, né? Que com base na nota do Enem. E todo esse processo, evidentemente, tem como base que a internet funcione bem em todos os locais do país. Inclusão digital é um direito humano, portanto, precisamos fazer todo um esforço para que a população do Brasil inteiro possa ter esse direito adquirido e conquistado. O diretor do Sindicato das Empresas de Telefonia e Serviço Celular elogiou a Lei Geral das Antenas, mas lembrou que ela precisa ser posta em prática em todo o país. Ele destacou que a demanda por uma banda cada vez mais larga só vai aumentar e pediu investimentos para a universalização do serviço. O FUS foi criado para proporcionar cumprimento das obrigações de universalização. Arrecadei, no caso do FUST especificamente, 18 bilhões e nada foi utilizado. Esse é um fundo arrecadado e hoje está lá para superávit primário. Então, quando a gente se reclama, não tem dinheiro, não, dinheiro é arrecadado.
Está aí, tem 18 bilhões. 18 bilhões é uma grana considerável para atendimento, seja de escolas rurais. Agora, infelizmente, não foi usado. A Comissão de Direitos Humanos apreciou 15 projetos na reunião desta quarta-feira e limpou a pauta. 12 desses projetos são terminativos, que podem seguir direto para a Câmara se não houver recurso para que sejam votados em plenário. Uma das propostas aprovadas determina que manuais de instrução de produtos e normas de prestação de serviços tenham uma versão em áudio apropriada para consumidores com deficiência visual. Outro projeto obriga que parques e praças, públicos e privados, disponham de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. E mais uma matéria aprovada pela CDH beneficia pessoas com deficiência. Esta determina que as locadoras de automóveis que trabalham nos aeroportos das capitais brasileiras tenham carros adaptados a clientes com deficiência física e que, para facilitar, esses veículos sejam entregues no próprio aeroporto. Os senadores aprovaram ainda um projeto que obriga hotéis a exigirem documentação de qualquer adulto que pretender se hospedar com criança ou adolescente. A pessoa deve comprovar que é a responsável legal ou a acompanhante autorizada da criança. O objetivo é coibir o tráfico de pessoas e a exploração sexual infanto-juvenil. O presidente da comissão comemorou a aprovação dos projetos. A pauta ficou em dia e foi uma sessão para mim importantíssima para que a casa, de uma vez por todas, possa perceber a importância dos temas que aqui passam e que são de interesse de toda a sociedade brasileira, porque tratam principalmente de questões relacionadas aos direitos humanos. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Encerramos esta edição com imagens da cúpula do Senado iluminada de amarelo, marcando a adesão da Casa ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data, na verdade, é dia 10 de setembro, mas a iluminação especial estará visível até sexta-feira. Obrigado pela companhia. Até a próxima.